Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo, né, do livro Missionários da Luz, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 3, que é o desenvolvimento mediúnico, que nós faremos em duas partes. E a Thelma, seja bem-vinda, vai lembrar para a gente sobre o capítulo 2, que a gente falou sobre a epífise pineal. Tudo bem, Isso Thelma? mesmo, tudo bem, Márcia, tudo bem. Esperamos que os nossos amigos estejam muito bem, tenham passado uma semana tranquila, né? E vamos nós continuar os nossos estudos. Mas antes a gente vai fazer aquele breve retrospecto para a gente lembrar, porque foi um capítulo bem importante, né, Márcia? Por isso nós dividimos em 3 vezes, onde foi estudado assim com bastante cuidado, né, pelo Alexandre, junto ao André Luiz, mostrando para ele as funções, né, as propriedades, por que a glândula pineal, né, e que é a epífise, que eles chamam aqui epífise, mas o nome atual, né, é a glândula pineal. Então, ele mostra para André Luiz ali, com muito detalhe, né, da importância, da necessidade de nós termos, assim, um cuidado, porque é uma doação divina, né? É uma energia divina que nós somos portadores. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Ele até usa um termo, né, que é uma usina de energia, né? Então, para lidarmos com a mediunidade, nós vamos utilizar muito essa glândula. E a gente viu aí aquele rapaz, né, logo no início, num dos capítulos, como estava iluminada, né? Devido à conexão, né, que ele conseguiu com a espiritualidade. Então, ela faz como se fosse uma flor, né? Aparece como se fosse uma flor, iluminando com muitas pétalas. Então, é uma coisa muito linda, né? E a gente deve se sentir assim, muito honrado, né, de Deus nos dotar com essa energia divina. E como, né, Thelma? Né? E é isso. Isso Então, aí. hoje nós vamos começar a primeira parte do capítulo 2, que é sobre o desenvolvimento mediúnico. André Isso. Luiz está com Alexandre, acompanhando uma reunião de educação da mediunidade. Aqueles que são os aprendizes que estão assim começando no trabalho mediúnico. Então, Uhum. nós vamos lá, vamos começando a ler. Bom, os serviços particulares não proporcionavam ensejo a excursões dilatadas e frequentes, em companhia de Alexandre. Entretanto, valia-me de todas as folgas nos trabalhos comuns. Então, aqui a gente já dá até uma paradinha, né, para a gente ver, né, Thelma, que André Uhum. Luiz, a gente pensa que no plano espiritual a gente não trabalha, né? Olha, e ele trabalha e muito. E E, muito. e quando ele tem tempo, ele vai, né, para a companhia do Alexandre e vários outros instrutores que ele teve, né, Gúbio e Calderaro e outros, para ele aprender coisas novas, né? Então, quando É ele isso diz aqui, ó, mesmo. valia-me de todas as folgas nos trabalhos comuns para ele poder passar pelas experiências, né? Isso mesmo. O objetivo era estudar e aprender, mas ele se utiliza desse momento onde ele podia se dedicar, né? Mas não deixando as suas atividades. Não deixando as suas atividades, assim como nós nos dedicamos à casa espírita, nós nos dedicamos aos estudos, mas nós temos que lembrar que temos responsabilidades, temos família, temos que dar atenção, não é isso? Então é É disso que isso. que Jesus espera de nós, que a nossa vivência seja uma vivência com Jesus e não somente quando a gente está dentro da casa espírita, não é? Uhum, isso mesmo. Dando Então, conta, né, das atribuições que a gente tem, né, os nossos deveres, as nossas tarefas. Vamos lá, então? Então vamos. Aí ele diz aqui que havia sempre o que aprender e constituía enorme satisfação seguir o ativo missionário das atividades de comunicação. E aí Uhum. Alexandre fala para ele: hoje à noite observará algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico. Aguardei as instruções com interesse.
e, no instante indicado, comparecia ao grupo. Antes do ingresso dos companheiros encarnados, já era muito grande a movimentação, número considerável de trabalhadores, muito serviço de natureza espiritual. E aqui a gente vê, né, Thelma, a preparação do ambiente da sala mediúnica, porque a gente sabe, né, que nem todos os lugares, todos os centros, você tem uma sala exclusiva para o trabalho mediúnico. Então, tem centros que são muito pequenininhos, então a sala mediúnica é a mesma sala que às vezes tem grupos de estudo, às evangelização. Vezes, evangelização. Eu já vi centros que são, às vezes, numa garagem, só tem uma sala e um banheiro. Então, assim, aquela sala serve para todas as atividades da casa. Então, a gente sabe que a espiritualidade tem que preparar a sala, porque ficam muitos miasmas nossos, dos encarnados, e também de muitos desencarnados, né, que a gente traz junto a gente quando estamos em outras atividades também, né? E eles fazem como se fosse mesmo uma asepsia numa sala, né? Como se fosse, por exemplo, uma sala onde vai fazer um atendimento médico, curativos, vamos dizer assim, uma enfermaria, é feita uma higienização, a gente tem que entrar com cuidado, né? E na casa espírita também tem esse cuidado, embora nós não visualizamos, né? Mas os espíritos dizem que tem todo esse cuidado, ele está dizendo aí para nós, né? Então, devemos também ter a nossa, ele vai falar mais na frente, mas ter também os nossos cuidados, né? Para nós adentrarmos a esse ambiente. Exatamente. Então, assim, o número de trabalhadores espirituais é muito maior do que o número de trabalhadores encarnados, e eles estão desde cedo na preparação do ambiente, assim como perto de nós também nos preparando, né? Então, vamos lá. Vamos ao nosso próximo slide. Aí. Desculpa. Foi. Admirava as características dos socorros magnéticos dispensados às entidades sofredoras, quando Alexandre acentuou: por enquanto, nossos esforços são mais frutíferos ao círculo dos desencarnados infelizes. As atividades beneficentes da casa concentram-se neles, em maior porção, porque os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. E aí aqui é bem uma chamada, né, de Alexandre para nós, né? Que ele fala que ele acaba se atendendo mais, porque conseguem chegar mais perto aqueles que estão desencarnados para ajudar, né? Sim. E, na verdade, essa população, né, ela sempre é numerosa, né, na parte espiritual, na parte que nós não visualizamos, né? Porque o sofrimento no mundo espiritual é muito grande, né? O esclarecimento desses espíritos que chegam ali em condições, às vezes, nem chegam, eles estão ali há muito tempo, né? E por isso a necessidade de serem esclarecidos, de serem orientados nas suas dores, nas suas dificuldades. E realmente a população é muito grande, né? E precisa... Não, é que a gente sabe que a população de desencarnados é muito maior do que a nossa aqui de encarnados, né? Exatamente. E essa transição, como ele fala ali, é muito lenta e difícil a transição, né? Da animalidade grosseira à espiritualidade superior, tanto para eles quanto para nós, né? A nossa espiritualização também ela é lenta, né? Exatamente. A gente passa encarnações trabalhando nisso, né? E aí, Márcia, eu me lembrei agora da Dona Ivone, né? Quantas encarnações Dona Ivone vivenciou, né? Para chegar a ser a Dona Ivone que nós conhecemos nesta vida. Exatamente. E é o que ele fala aqui, né? Muito raramente nós nos dispomos com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação.
porque as práticas espiritistas, como ele coloca aqui, né, os postulados espíritas, para que esteja realmente dentro de nós, ele nos traz muita responsabilidade, né, Thelma? E às vezes a gente não quer essa responsabilidade. E Né? também Porque... exige a maturidade, né? Exatamente. A gente encarar. A gente tem a clareza de que nós temos o nosso livre-arbítrio e nos rege a lei de causa e efeito, e que nós temos que ter responsabilidade. Né? E às vezes a gente passa mais do que a metade da encarnação com determinados valores, né? E aí quando cai a ficha, fala, meu Deus, quanto tempo eu perdi, né? De não colocar isso na minha vida, né? Isso acontece. É possível. Exatamente. Bom, e aí depois ele diz assim, e depois de uma longa pausa ele prosseguiu. É muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Nesse instante, os primeiros amigos do plano carnal deram entrada no recinto. Então, aqui, olha só o que ele nos deixa claro, né? Que a gente sair desse período de transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior é muito lento, e nós vamos levar, sabe lá Deus, quantas encarnações, assim como o nosso planeta em transformação, em transição, e não é só o planeta, somos todos nós, nesse período de transformação, de transição. Nós estamos evoluindo junto, mas é lento, é muito lento. A evolução não dá saltos, né? Os espíritos nos dizem e a gente sabe disso. Então, mas a gente deve aproveitar o pouquinho que a gente consegue. Se nós olharmos para trás, né? 10 anos para trás já está um pouco diferente do que éramos ontem, né? E assim por diante, né? A gente vai caminhando. Exatamente. Olha o que ele diz aqui, gente. Olha só, pessoal, como ele diz aqui, olha. Entre os homens, nós temos um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Então, a gente gosta de falar muito, né? Nós sempre temos bons conselhos para dar para os outros, né? Sempre a gente fala muito. Agora, será que na nossa vida nós implementamos tudo aquilo que falamos, né? Quantos nós vemos assim, né? Quantos de nós são maravilhosos expositores, mas quando a gente vai ver a nossa vida íntima de cada um, será que nós executamos tudo aquilo que falamos? Mas isso a gente também tem que entender que isso é um caminhar, né? Exatamente. Mas diante disso que você está falando, nós nos lembramos que essa semana fizemos um trabalho sobre Divaldo Franco, e lá nessa apostila da história do Espiritismo, ela diz lá, o autor, né, relembra isso, e está registrado nos livros, que o Divaldo, o objetivo da mansão, né, era todo aquele de trazer as crianças para cuidar, né, das famílias, mas também da prática do que ele falava nas palestras. Olha só. Quer dizer, ali é um laboratório onde ele exercita, através das ações, aquilo que ele prega nas palavras. Olha só. O Divaldo, que já a gente acha, né, que é um médium que já está muito à frente. E está. Mas nós, então, que, né, não chegamos nem na metade da metade, então exige muito mais. Então, ele fala aí que é muito lenta e difícil, mas a gente vai chegar lá, né? Bom, então aí André Luiz nos diz que nessa hora chegaram as primeiras pessoas encarnadas e entraram para a reunião. Então, vamos lá. Veremos hoje, exclamava um senhor de espessos bigodes, veremos hoje se temos boa sorte. Não tenho vindo com assiduidade às experiências, comentou um rapaz, porque vivo desanimado. Há quanto tempo mantenho o lápis na mão sem resultado algum? É pena, respondia o outro senhor. A dificuldade desencoraja de fato. Parece-me que nada merecemos no setor do estímulo por parte dos benfeitores invisíveis. Acrescentava uma senhora de boa idade. Há quantos meses procuro em vão desenvolver-me? Em certos momentos, sinto vibrações espirituais intensas junto de mim. Contudo,
não passo de manifestações iniciais. Então, aqui a gente vê, né, que são aqueles aprendizes que estão lá e estão, assim, né, querendo, né, Thelma, se lamoriando, mas será que a gente está fazendo a nossa parte? Mas é uma atitude bem parecida com as nossas, né? A gente Pois é, chega se exatamente. queixando e reclamando, às vezes, das questões básicas, né? Das nossas atribuições básicas, reclamamos da família, reclamamos dos problemas, enfim, né? A gente está sempre nessa pauta aí que ele está dizendo, né? E não vamos chegar a nada se nós ficarmos olhando ao redor de nós mesmos, né? Qual é Exatamente. o dever nosso? Encararmos com responsabilidade, né, as tarefas. Ele fala no caso da assiduidade, porque lá no início do capítulo ele falou, né, a questão das tarefas. A gente tem que dar atenção às tarefas da nossa vida, nossa família, nossos. Mas quando a gente assume uma tarefa, a tarefa também passa a ser importante, né? E ele fala aqui, o rapaz, né, que ele não tem vindo. Como é que uma pessoa, né, como é que um de nós quer entrar num processo de educação da Sem mediunidade e não assiduidade. sem assiduidade? Não tem condições, né? E Leon Denis, no livro No Invisível, ele nos diz que o principal motivo de erros e insucessos em matéria do psiquismo experimental, que é do que nós estamos falando aqui, é a falta de preparação. A primeira das condições, por conseguinte, que ele nos diz, é nos aparelhar moral e mentalmente. Então, aqui, será que eles estão realmente se preparando, se permitindo a preparação? Então, é isso que a gente tem que Esse pensar, né? psiquismo experimental é o exercício da Da mediunidade, né? mediunidade, E isso. Leon Denis fala com palavras mais técnicas, mas o nosso dever é nos dedicarmos ao estudo, à assiduidade, né? Porque os espíritos nos atendem constantemente e a gente não pode cair naquela questão de vamos quando pudermos, vamos quando tivermos tempo. Aí entra a questão da responsabilidade, da maturidade, né? E do compromisso, porque é um compromisso. Qualquer coisa nos tira do compromisso, não é? Isso. É como se esse compromisso nunca fosse prioridade, e ele tem que Se ser chove, a prioridade. gente não vai, se faz, né? Se chega uma visita, a gente não vai, se acontece alguma coisa, a gente. E aí a gente é um exercício para nós enfrentarmos os obstáculos, porque os obstáculos vão existir sempre, né? Com certeza, com certeza. Não só na atividade mediúnica, que é o objeto aqui, o Em que nós, todas as mas em questões. todas as questões. Né? Então vamos nós, vamos continuar. A palestra continuou interessante e pitoresca. Decorrido alguns minutos, com a presença de outros pequenos grupos de experimentadores que chegavam, solícitos, foi iniciada a sessão de desenvolvimento. Hoje a gente até chama as reuniões de educação da mediunidade, Uhum. né? Então, e aí o diretor preferiu tocante prece, no que foi acompanhado por todos os presentes. 18 pessoas mantinham-se em expectativa. Então, é bem um número que até a gente já falou da reunião do É, capítulo passado, né? Que eu eu me acho que é mais ou menos. eu me questionei Se era a aí, mesma. Márcia, se seria o mesmo grupo, A gente né? não sabe se é a mesma casa espírita, né? Porque o que passou para a gente no outro capítulo, no início, é que as 18 pessoas tinham uma certa experiência. E agora esses estão no começo. Mas pode ser que alguns tivessem mais experiência e outros estivessem começando também, né? Ou então é só uma coincidência de número. Pode ser outra É, reunião, pode ser outra casa, essa informação nós não temos. uhum. Então, alguns, explicou o Alexandre, pretendem a psicografia, outros tentam a mediunidade de incorporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Olha que interessante aqui. Acreditam no Uhum. mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Então, Uhum. aqui, né, a gente está vendo o início, a prece pelo dirigente encarnado, espiritual, e a questão dele chegando, quando ele diz aqui que nós
confundimos, quer dizer, às vezes um calafrio, um tremor, alguma coisa, a gente já acha que isso é mediunidade, né? E às vezes isso não tem nada a ver, né? Às vezes é uma sensação física, simplesmente, né? É o que ele diz, funções fisiológicas, né? Aliás, no livro dos médiuns, nunca fala, né, sobre esses arrepios, esses sensações, né, que nós sentimos, algumas pessoas relatam, e isso são funções fisiológicas. Então ele pede para não, ele diz, né, que quase todos confundem, mas por isso que é importante o estudo, né, Márcia? O estudo, né, a atenção, o seu autoconhecimento, você vai começando a se perceber, você vai começando a prestar atenção na concentração, do que acontece com você durante as reuniões mediúnicas, vai começar a aprender a discernir o que realmente é uma sensação física ou o que pode ser aproximação, né, dos nossos guias espirituais, ou daqueles que estão sendo trazidos para darem comunicação. Mas aqui é super importante o que Alexandre fala, né? Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático esquecidos, mas que toda edificação, quer dizer, para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir, e tanto nessa tarefa, da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Isso. Muito importante, né? Bom, e aí ele diz para a gente que mediunidade construtiva é língua de fogo do Espírito Santo, luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura, sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas, fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Ninguém pode trair a lei impunemente, e para subir espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Dirigindo-se de maneira especial para os circunstantes, o instrutor recomendou que ele ia pedir para observar, mas vamos analisar todo esse parágrafo que ele nos fala aqui, né, Thelma? Ele vem falando aí da mediunidade construtiva, que é a língua de fogo. Essa língua de fogo aí é no sentido dessa conexão, né, com a espiritualidade. Ele está mostrando a importância dessa construção, né, no entendimento, no estudo, na responsabilidade, para nós termos essa conexão. E ele se reporta a um fato, né, que aconteceu lá com os discípulos, quando houve aquela primeira, que está registrado, né, no Evangelho, a primeira comunicabilidade entre os espíritos, né? O mundo físico com o mundo invisível, que foi registrado, quer dizer, sempre houve, mas aquele momento foi que os discípulos, quem estava ali, né, registrou esse acontecimento. E isso é muito importante. Agora é importante também nós falarmos o que é o Espírito Santo, né? A gente às vezes faz umas perguntas, né? O Espírito Santo, para a doutrina espírita, é a coletividade de espíritos que trabalham com Jesus, né? O nome Espírito Santo é porque esses espíritos eles já chegaram à plenitude, eles se santificaram e auxiliam diretamente ao nosso governador da Terra, que é Jesus, né? A pleiade de espíritos. Então, eles possuem um pensamento assim muito afinado com Jesus, né? Como se fossem únicos. E isso está lá no livro Espírito da Verdade, na mensagem A Rigor. Muito legal, né? Não é? Esse esclarecimento, porque até em relação, né, quando a gente vê os nossos irmãos católicos, isso fica difícil para a gente entender, né, essa trindade aí, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso. E essa explicação do Espírito Santo é bem interessante. E a doutrina espírita não descarta essa trindade, né? Apenas tem uma explicação lógica, né?
E nessa oportunidade dessa mediunidade dos espíritos, também que é importante a gente falar, que todos eles falavam línguas, foram os discípulos, né, se conectaram com espíritos, onde psicofonavam através de línguas que eram entendidas por cada pessoa que estava ali naquele momento. Olha que interessante. Porque era um momento de festa, então tinha pessoas de várias regiões falando com línguas diferentes. Isso. E ficaram maravilhados de ver que eles conseguiam, né? E, na verdade, eles todos conseguiam entender o que era falado. Por exemplo, se era fenício, eles falavam fenício, entendeu? Se eles falavam a língua, né, que é usada lá na Fenícia, que era o povo que estava ali, né? Se era grego, falavam o grego. Se era judeu, falavam o hebraico, então aquela língua aramaico, né? Então eram línguas que todas as pessoas que estavam ali conseguiam entender o que era falado. Isso é um fenômeno que foi nomeado por Charles Richer de xenogloxia, né? Ou mediunidade poliglota também, né? Aonde essa faculdade se expressa dessa forma. A pessoa, o médium, fala línguas que ele não conhece e é traduzido, né, na linguagem de quem está ali vai entender, né? Isso aí, ou então, quando não ocorre, porque um fenômeno diferente daquele lá de Jesus, né? Mas é entendido porque é decifrado depois. Isso aí nós até falamos naquele primeiro programa, né? Sobre essa questão da xenogloxia. Mas essas línguas estranhas, que diz assim, línguas estranhas porque são diferentes da nacionalidade daquele que está dando a comunicação, né? Bem interessante. Então, o Alexandre fala aqui para a gente que, sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra, porque aqui é algo importante que a gente tem que lembrar, porque quando a gente começa sem essa preparação, sem a preparação dentro de uma casa espírita, nós podemos nos conectar com entidades que são, às vezes, nossos... hoje os cachorrinhos na rua estão resolvendo, né, conversar muito conosco aqui, né? Então, assim, na verdade, nós temos acesso a pessoas a entidades, a espíritos, que podem ter sido desafetos do nosso passado. Então, a gente acaba ficando também, de alguma forma, com alguma perturbação, e podem também possibilitar a vir à tona coisas que estavam ali no nosso subconsciente. Nosso psiquismo, né? Cosmopsiquismo. Então, ele fala isso, né, que sem preparação necessária é uma viagem nos círculos de sombra. Então, ele fala que, né, alcançam grandes sensações, mas esbarram nas perplexidades dolorosas. Né? Mas, enfim, a gente então tem que olhar que a gente precisa realmente estar sempre bem preparado, né, para estar num ambiente seguro para começar a educar a mediunidade. E aí ele pede, então, a André Luiz para observar. Agora eles vão começar a analisar a atitude de 3 médiums, né? De 3 candidatos à mediunidade. Vamos lá. Vamos. Postara-se ao lado de um rapaz que esperava, de lápis em punho, mergulhado em fundo silêncio. Ofereceu-me Alexandre... Calma, você continua. Quer que eu leio? Postara-se ao lado de um rapaz que esperava, de lápis em punho, mergulhado em profundo silêncio. Ofereceu-me Alexandre seu vigoroso auxílio magnético e contemplei-o com atenção. Lembra aquele auxílio magnético que ele ofereceu no capítulo anterior, no primeiro capítulo. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. A epífise, principalmente, semelhava-se a reduzida semente algo luminosa. Repare no aparelho genital, aconselhou-me o instrutor gravemente. Fiquei estupefato. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade.
que pareciam abafadas por aluviões de corpúsculos negros e se caracterizarem por espantosa mobilidade. Então, ele está se reportando aí a questão da visibilidade que ele tem lá, como no primeiro capítulo ele pôde fazer o André Luiz visualizar, né, como se fosse um microscópio, e ele pede para reparar no aparelho genital que estava aparecendo, né, surgindo esses corpúsculos negros, né, que ele chama de aluviões. E aí, Márcia, a gente também lembra que a luminosidade que a epífise, né, que a glândula pineal, nesse momento aí emitia, era totalmente diferente daquela que nós vimos lá atrás, né? Agora ela está restrita, né? Ela está com a fraquíssima luminosidade. Então, a gente vê aí como é que influencia, né, o conhecimento, o estudo, a dedicação, a responsabilidade, vai influenciar na atuação, na nossa atuação, né? Exatamente. Então, a gente está vendo aí que André Luiz está estupefato do que ele está vendo, né? O que são esses corpúsculos negros, né? Então, vamos até passar adiante para a gente dar uma olhada. E aí, Thelma, pode continuar a ler, depois a gente comenta junto. Começavam a movimentação sob a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais, invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, onde absorviam famélicas, quer dizer, esfomeadas, os embriões delicados da vida orgânica. Estava assombrado. O que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros na mesma faina de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? E aí ele lança um questionamento que o Alexandre vai responder no próximo slide, mas antes nós temos bastante comentário aí. Pois é, né? Na verdade, nem muitos comentários, porque assim a gente até nem tem mostrar muito, essa parte mas, mais se vocês olharem, né, ele está falando ali, né, do cordão espermático, que é hoje chamado até na figura tá aí de ducto deferente, né, e os canais seminíferos, que é onde são produzidos os espermatozoides. Essa figura que está aí é o aparelho reprodutor masculino, né? Nós estávamos tratando de um rapaz, com a visão magnética ali de André Luiz, ele conseguia ver esses corpúsculos junto de toda essa área genital desse rapaz, né? E ele disse, e também quando ele fala em epidídimo, então esses canais seminíferos, eles produzem os espermatozoides, e esse epidídimo é uma estrutura alongada em forma de um cordão que ele coleta e armazena e transporta todos esses espermatozoides produzidos pelos testículos. Então, o que a gente vê é essa ferocidade desses corpúsculos escuros esfomeados, quer dizer, comendo todas essas células deles, essas células reprodutórias, tudo. Então, ele estava com essa área totalmente invadida. E o que vocês acham? São corpúsculos que até André Luiz está aqui na dúvida, seriam expressões mal conhecidas da sífilis, quer dizer, era uma doença sexualmente transmissível que ele, André Luiz, não tinha noção? E aí agora Alexandre vai responder a ele. É um total desequilíbrio, né, que a gente percebe, né, que estava atingindo todo o organismo. Vamos lá. Então, enunciando semelhante indagação íntima, explicou-me Alexandre. Indagação íntima. Explicou-me Alexandre, sem que eu lhe dirigisse a palavra falada, quer dizer, ele captou o pensamento. Não, André, não temos sob os olhos a espiroqueta de Chaldin, nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. São bacilos psíquicos das torturas sexuais,
produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece, e, na ausência da terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemos-lhes larvas, simplesmente. Têm sido cultivados por esse companheiro não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato de entidades grosseiras, que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência à maneira de imperceptíveis vampiros. Então, a gente vê muito aí... triste, né, Thelma? A leitura desse capítulo, nossa, a releitura, né? A gente já não lembrava mais, mas a gente começa a perceber que ele está agora vendo a explicação que ele já tinha tocado nos pontos importantes lá quando ele fala da epífise, né? Exatamente. Dos perigos, do porquê que acontece, de nós termos cuidado, de porquê nós temos equilíbrio, né? Agora ele está mostrando aí que a gente vai ver, né? Isso que acontece. Exatamente. Ele está dando exemplos da importância do estudo da pineal, principalmente nas questões relativas ao sexo, e aqui ele está dando um exemplo desse, né, de todo esse descontrole. Aí a gente vê o resultado na própria pineal e o que estava acontecendo ali, né? E essa espiroqueta de Chaldin, que é a bactéria espiralada que causa, ela tem forma de espiral, a causadora da sífilis. Então, Alexandre está dizendo para ele que não é nada disso. E são corpúsculos que nós aqui encarnados, e qualquer exame nosso, não vai conseguir ver, porque são bacilos psíquicos de torturas sexuais produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. Então, ele diz que o dicionário médico do mundo não os conhece, né? Porque a gente não tem... E como terminologia adequada, como a gente não tem outras palavras, ele diz que ele vai chamar de larvas. Chamar de larvas, para a gente associar, né? E agora a gente vê aí a importância, né, das nossas emoções, né? Porque aí está um total desequilíbrio. No caso dele, na área do sexo, né? Então, como ele está totalmente, né, envolvido em pensamentos, com entidades que o visitam com frequência por causa da sintonia, então ele está todo num desequilíbrio, e a gente vê, né, a mente em desequilíbrio desorganiza todo o corpo, né? Exatamente. Então vamos lá, né? Nós vamos agora para o nosso último slide. O pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida. E recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático, exclusivo no campo da fé religiosa. A pretexto de aceitar o império da razão pura, na esfera da lógica, admite que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade, como se esta fosse a existência em si. Essa não fosse a existência em si. Esquece-se de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O erro do nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Então, a gente vê aí aquela coisa que a gente mesmo às vezes fala, isso não é assim também não, né? Vocês estão exagerando, né? Que muitas vezes as pessoas nos chamam a atenção, né? As pessoas que têm intimidade conosco, que nos conhecem, pode nos chamar a atenção de determinada conduta, né? E a gente acha que não tem essa ligação, mas tem totalmente, né? Tem totalmente a ligação, né? E aí o que é a influência e o que nós atraímos para nós com essas práticas, porque estão nos nossos pensamentos, né? Não só nos atos físicos, estão aqui. E esses vampiros, como ele falou ali, né? Eles estão ligados a nós por causa da sintonia, como a Thelma já disse, né?
a gente atrai aquilo do que, né? Como Emmanuel diz para mim, para a gente, né? Diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas, né? Então é isso que ele está querendo dizer. E a nossa forma da gente achar, né, Thelma, que corpo é corpo, alma é alma, né? Que as coisas são dissociadas e não tem como. Isso é muito importante a gente saber, né? A gente pensar nisso. Não que a prática sexual seja proibida, a gente gosta sempre de falar, mas são os abusos, são os distúrbios da mente, né? O desequilíbrio. Por exemplo, a pessoa que tem uma determinada prática constante de sexo desregrado, promíscuo, né? Ela atrai, ela junta a si própria as entidades que estão ali querendo sentir as mesmas emoções, sentir os mesmos prazeres, porque o espírito só vai sentir os prazeres através de nós, né? Então eles se acoplam, e daí esse vampirismo a gente vai falar num capítulo especialmente sobre isso, mas isso é muito sério de nós estarmos tendo cuidado e refletindo sobre isso, né? E aqui a Alexandre nos reforça que a gente se esquece, né, no caso aqui está falando do rapaz, mas nós também, de que tudo é espírito, que é manifestação divina e energia eterna. Então não tem como nós separarmos isso. E aí ele diz que o erro do nosso amigo é o de todos os religiosos. E quando ele fala religioso, está falando de todos nós, não está falando só de outras religiões, não. Né? Que supõe a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Quer dizer, todas as manifestações de intercâmbio, sejam elas tanto de pessoas, entidades do bem ou não, mas sim vão acontecer de influenciação espiritual. E lembrando sempre que nós somos uma tríade, né? Corpo físico, corpo espiritual e espírito. E uma coisa liga a outra, nós não somos separados, né? Então precisamos de pensar. E tudo é assimilado por onde? Pelo perispírito. As nossas emoções boas ou más, desregradas ou equilibradas, elas são absorvidas pelo perispírito, né? E vai marcando, vai dando essa... É o que atrai as outras mentes. Está ali registrado, né? É isso. Então é isso, queridos amigos. Nós vamos ter muito mais para falar ainda sobre esse assunto na próxima parte. Né? Com certeza. Então, assim, nós queremos agradecer profundamente a presença de vocês, essa companhia de a cada capítulo, estudo, aqueles que estão conosco nos assistindo, aqueles que vão assistir no futuro. Então, que Jesus possa ficar conosco e até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro e vamos estudar para nós crescermos, né, espiritualmente e agradecermos a Jesus, a André Luiz, essas oportunidades. Fiquem com Deus e até mais.